Fala pessoal, estamos de volta aqui com resenha, agora num formato novo. Formatinho de podcast. E estamos começando agora o primeiro do ano. Acho que o último resenha que a gente fez foi em novembro. Foi novembro. Então a gente teve esse tempo aí de férias, né? Regularizando o contrato, cachê, né? Tudo aí do pessoal aí. Foi uma conversa aí de 2 meses com os nossos empresários. Foi. Os patrocinadores, né? Então, assim, teve um tempo aí pra gente pensar também. Mas graças a Deus a gente está de volta, né? E vai ser mais ou menos a mesma pegada de antes. A gente sempre vai ter um convidado. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Acho que a maioria do pessoal que assiste o Seja Luz já conhece, né, Afonso? Com certeza. E igual o Gui falou, toda última terça, né? Vai manter a última terça. A gente vai ter o Resenha Podcast. Vai vir um convidado, a gente vai ter um tema específico que a gente vai pensar antes. E a gente vai trazer um convidado pra gente falar sobre esse tema, como se fosse um podcast mesmo. Vai estar disponível nas plataformas depois. Tá, galera? Facebook, Spotify, Deezer, tudo. Vamos estar no YouTube também, eu acho. Vai ter o Cortes, né? Vai ter o Cortes podcast do Resenha. Vai ter. Cara, isso aqui agora só. Isso, agora é só decolando. Agora... Mas antes da gente, sem mais delongas, né? Queria apresentar. Na verdade, eu vou deixar ele apresentar pro pessoal, né? Falar sobre um pouquinho sobre de onde que ele veio, tudo certinho. Quanto tempo de ordenação tem. Meu microfone tá um pouquinho valendo aí, produção. Mas a gente vai deixar ele se apresentar para vocês, né, Afonso? Sim, com certeza. Você quer chamar ele aí? Então, galera, hoje o nosso convidado é o Padre Everton, né? Ele é padre aqui na paróquia São Vicente Ferre, aqui em Formiga. Isso. Já tá sempre presente aqui com a galera do Seja Luz. É um convidado mais do que especial. Então, é ele que a gente trouxe para falar de um tema incrível, que daqui a pouco vocês vão ficar sabendo. Um cara que tá aí na Sociedade Social de Formiga. E aí, padre, como é que você tá? Tudo bom? Primeiramente, padre, você vai apresentar pra gente. Eu queria que você falasse seu nome, aquela apresentação mesmo, né? Linda, maravilhosa. Tá bom, vamos apresentar. Boa noite, primeiramente, Boa né? noite. Prazer, mais uma vez, estar Eu aqui com acho a vocês. voz dele sensacional. Mas é uma voz de padre, né? É um dom de Deus. É um dom de Deus. Bem, primeiramente, boa noite para vocês. É um prazer poder voltar aqui no Seja Luz, essa iniciativa tão legal, tão bonita que vocês têm de evangelização, né? E de fato é um prazer. É a segunda vez que eu venho, né, aqui no programa e é sempre bom, né, a gente poder participar, é sempre bom a gente poder dar a nossa colaboração também com esse projeto. Bem, eu acho que a maioria das pessoas já me conhecem, né? Meu nome é Padre Everton dos Santos Carvalho, meu nome todo, né? Sou natural da cidade de Varginha, aqui no sul de Minas Gerais. Tenho 49 anos, completos agora dia 15 de janeiro, o último, né? Tenho 15 anos de padre, de sacerdócio, sendo que os últimos 4 anos eu tenho vivenciado aqui em Formiga. Últimos 4 não, 4 vai completar agora em agosto próximo, né? Mas já aí praticamente 4 anos. E é um prazer, né, poder estar aqui colaborando nesse projeto, né, de evangelização. Eu sei que o Seja Luz agora ganhou um up, né, porque também trabalha na dimensão diocesana e isso é muito legal, né? Verdade. Isso é muito bom. Então, é um prazer poder estar aqui ajudando, colaborando vocês nesse projeto de evangelização. Tá? Ô padre, não sei se esqueci de falar alguma coisa. Então, é aí que tá. A gente recebeu uma pequena colinha. Sim. Da roteiro, galera. um roteiro. Pequeno roteiro da galera. E aqui tá um negócio que eu achei. Agora a gente tem uma produção. Agora a gente tem uma produção agora, especial. O que acontece? Depois de 2 anos que essa galera deixava sempre as coisas na mão da minha e do Gui e viu que as coisas não davam certo,
eles resolveram designar outras Isso, pessoas para colocar ajudar. 2 pessoas para ajudar a gente. É. Agora eles têm roteiro. Agora a gente tem roteiro, agora a gente tem o que fazer. Coisa mais organizada. Isso. Mudou. E aí, na colinha teve um negócio aqui que eu achei muito legal, que você iniciou uns estudos lá em Roma, né, padre? Você ficou lá um tempinho, né? No ano de 2009, eu estava em São Paulo, na Vila Maria, mas eu já sabia, né? Meu superior já tinha me designado para estudar direito canônico. Porque eu já tenho, antes de entrar no seminário, eu já tenho formação jurídica. Eu sou advogado de formação, embora nunca tenha exercido a profissão, né, de advogado, né, porque o meu discernimento vocacional começou ali, praticamente dentro da faculdade, né, e eu terminei o curso de Direito e já comecei a fazer um processo de discernimento vocacional, né, para a vida religiosa, consagrada e sacerdotal. Então, eu terminei a faculdade, eu tenho essa formação jurídica, né, e depois o superior, também muito por causa da minha formação anterior, me pediu para mim fazer especialização em direito canônico. Direito canônico é uma área dentro do universo da teologia, não é? E especificamente é aquela área que regula a vida da igreja, a vida da comunidade de fé, né? O direito serve para isso, para organizar, não é? A norma, a regra. E também a igreja tem a sua norma, a sua regra de vida, que está naquilo que nós chamamos Código de Direito Canônico. Então, quem estuda direito canônico é um especialista nessa norma, nessa regra de vida da própria comunidade, não é? Então, eu fui para Roma no ano de 2009 ou 2010, eu não estou me lembrado bem agora, mas se não me engano foi 2009. Fiquei lá 3 anos fazendo o mestrado em direito canônico, né? Retornei, depois, terminando o meu mestrado, me foi solicitado também dos meus superiores para retornar, para assumir a direção da Faculdade Deoniana, em Taubaté, né, onde é a última etapa de formação dos padres, né? Taubaté é São Paulo. Ali nós fazemos teologia, os últimos 4 anos de formação é naquela casa. Eu assumi a direção da Faculdade Deoniana, fiquei por um mandato na direção, fiquei por 4 anos à frente da faculdade. No final desse meu mandato, eu discernindo com os meus superiores também, eu consegui me liberar da direção da faculdade para me poder concluir meus estudos, fazer o doutorado, né? E eu voltei a Roma, fiz o que eu devia fazer, não é? Não defendi ainda a tese doutoral por algumas circunstâncias, né? Mas eu fiz o mestrado e sou, vamos dizer, doutorando em Direito Canônico. Né? Então, a minha formação é essa, né? Você é top, e aqui então. em Formiga, especificamente, como que eu atuo nessa área, né? Vocês sabem que nós temos aqui na nossa diocese de Luz, nós não temos tribunal eclesiástico, porque toda diocese deveria ter, segundo o próprio direito, um tribunal eclesiástico que basicamente trabalha com causas de nulidade matrimonial e outras tantas causas, né? Porque a igreja tem seus tribunais. O bispo também é um juiz, né? Não vamos entrar nesses milindres, senão vamos ficar aqui a noite inteira explicando direito canônico para vocês, né? Mas como a nossa diocese não tem um tribunal eclesiástico, o direito canônico dá a possibilidade de se fazer um tribunal interdiocesano, que é o quê? Um tribunal para mais dioceses, né? Então, no caso aqui, o nosso tribunal é da diocese de Divinópolis, que na verdade atende 4 ou 5 dioceses, se eu não me engano, ele é interdiocesano. Então eu atuo no Tribunal Eclesiástico, né, de Divinópolis como um juiz auditor, que nós chamamos, né? Na verdade, eu faço a parte de instrução de processo de nulidade, de ouvir partes, ouvir testemunhas, dar parecer para bispo, né, em algumas circunstâncias. Então eu atuo nessa área de direito canônico, colaborando diretamente com o bispo e com o Tribunal Eclesiástico. Né? Top. Só fugindo aqui um pouquinho do roteiro. Diga. Normal, lá, começou, normal. viu? Começou A sair do roteiro. Começou. Mas tá bom, vamos Não, lá. é só brincando. uma aspas aqui, só um adentro. Eu tô quase igual o padre. Eu já fiz direito, mas não terminei. Mas não terminou, Fui pra Roma, mas não foi pra fazer doutorado. Foi pra visitar. Não, foi só um adentro aqui. Desculpa. Pequenas similaridades. Foi do pra destino. Roma já é uma coisa boa. Pelo menos viu o Papa?
Não vimos, a gente chegou aí lá no, chegamos aí lá no Vaticano, Tá vendo? no Vaticano, Foi a fomos Roma, não viu lá. o Papa, não vale. Então, mas é porque Tem que voltar. no Tem que tempo voltar. que a gente ficou lá, acho que ele faz as missas lá só nas quartas, tem um dia certo. A audiência Né? papal é quarta-feira. É. Quarta-feira e domingo ao meio-dia que ele dá a benção lá da Isso. janelinha lá. A gente ficou pouco tempo, acho que foi 4 ou 5 dias, então não deu tempo Não coincidiu. não coincidiu. Tá bom. Mas tem que voltar, né? Tem que Tem que voltar. voltar, com certeza. Pô, então não à toa o nosso convidado tem bagagem pra. Não, a gente não chamou ele assim a esbo, né? Não foi uma Entendeu? coisa assim. Foi. Porque o que acontece? Ele me né? chamou lá na academia, gente. Vou Foi. falar a verdade pra vocês. Foi. Eu tava treinando. Aí ele Foi. chegou num canto e falou assim: eu preciso de você. Eu falei: o quê? Pra quê? Eu preciso de você terça-feira à noite. Eu falei: pra quê? Pra você ir no programa. Eu falei: tá bom, eu vou. Tá vendo? Isso aí é porque você já faz duas coisas. Primeiro, pega a pessoa no pulo. E segundo, já surpreende o músculo pra pessoa ficar surpresa. Já dá um resultado melhor, né? Tá bom. E o que é que a gente pensou, né? Primeiro resenha, mês de janeiro, virada de ano. O que acontece na virada do ano? A galera começa com aqueles papinhos de superstição. De fazer o quê? Colocar uma blusa branca pra passar o ano. Colocar uma blusa vermelha pra trazer amor, amarela pra trazer dinheiro. Verde pra quê? Não sei. Tem as cores, tem as cores. Tem, eu não sei todas não, porque... Não colocaram no roteiro, hein? Então... Não colocaram no roteiro, vale lembrar isso aí. Então, o que é que a gente queria falar, trazer, né, o Padre F, pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre superstições, né, que é uma coisa que, de vez em quando, a gente sempre, acho que todo mundo já viu alguma vez, sobre alguém ter alguma superstição, e qual a relação desse tipo de coisa com a nossa crença na Igreja Católica, né? Relacionada à Bíblia e tudo, o que a Igreja e a Bíblia vem dizer a gente sobre isso, né? Sobre a superstição na vida do católico. Isso. Tá certo. Quando você falou do tema, né? Claro que a gente tem que procurar um pouquinho para saber, né? Para a gente conversar um pouquinho e explicar para as pessoas o sentido das coisas, né? Aí, o primeiro lugar que me veio à cabeça de procurar é naquele que todo mundo conhece e sabe, né? O tal pai dos burros. Você sabe quem é o pai dos burros, né? Não é burro, não. Eu não gosto desse conceito, não, porque quem olha dicionário não é burro. A verdade é essa, né? Inteligente, né? Vai procurar o sentido das coisas, né? E eu fui no dicionário para mim ver qual é o conceito, né, de superstição que o dicionário traz para gente. E lá no dicionário diz assim, né, pelo menos no que eu procurei: sentido religioso excessivo ou errôneo, que muitas vezes arrasta as pessoas a práticas de atos indevidos e absurdos, ou ainda, temor absurdo de coisa imaginária, né? Na verdade, o termo superstição é de um termo latino, que é de superstitio, né? Que significa... Tem outro significado, o sentido literal da palavra, mas transpondo para o sentido religioso da coisa, é o quê? Significa algo que sobrou, né? Algo que excedeu, né? E aplicando a religião especificamente, o conceito de superstição, ele se contrapõe ao conceito de religião, da verdadeira religião, de religio, né? Religio é ligar a Deus, criar ponte, né? Então, nesse sentido, a superstição é algo que é um erro, é uma forma de conhecimento errado da própria fé, vamos dizer assim, não é? Porque é algo que, querendo, e às vezes eu acho que eu entendo a superstição nesse sentido, né? Às vezes as pessoas até querem chegar a Deus, mas erra o caminho, vamos dizer assim. Não é? O GPS dá um defeito. Vamos colocar nesses termos, né? Dá um defeito e não chega. Por isso que, na verdade, religião se contrapõe à superstição, não é? Por quê? O que é o fundamento da nossa fé cristã católica, né? Aliás, a fé é o fundamento da nossa esperança em Cristo, em Deus. Nós cremos em algo que nós não vemos, mas que para nós é certeza, não é ilusão,
Você está entendendo? Deus você pode experimentar, né? E a nossa fé é fundamentada pela tradição, pelo magistério, né? Pela Sagrada Escritura, né? Pelo testemunho de pessoas. Então, a fé no sentido pessoal não é algo ilusório, nesse sentido que é a superstição, não é? A superstição não, né? Ela vai o quê? A superstição, ela muitas vezes, como eu disse, é um conhecimento errado. Por isso que, na verdade, o supersticioso, e aí eu fui lá no Catecismo da Igreja Católica, né, porque lá fala assim, o que é, no 2111, superstição, desvio do sentimento religioso e das práticas que ela impõe. Mas o que é grave na superstição? Porque a superstição afeta o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Então, na verdade, a superstição é um pecado contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Você coloca a sua fé em quê? Em objetos ou práticas mágicas, não é? Que não podem te levar ao verdadeiro Deus. Aí é que está o ponto, não é? E aí existe milhares, um universo de superstições. Dentro da nossa fé é cheio, né? Por isso que eu digo que a melhor coisa de você estudar é você adquirir o conhecimento que te esclarece, né? E sobretudo quando você estuda teologia ou quando você estuda Bíblia, né? Mas a Bíblia está dentro do universo teológico, é claro, né? Mas é isso, você vai crescendo desse conhecimento e isso vai te ajudando a você ter clareza daquilo que é essencial. Os nossos professores na teologia diziam isso, né? A teologia é um funil e você vai estreitando nesse caminho, que você vai deixando tudo que não é essencial pelo caminho. Vai ficando, vai caindo tudo, não tem jeito. Vai ficar o essencial, né? Até o ponto, e aí é que está. O bonito dessa história é isso, porque aí os professores diziam, no final desse caminho, você tem que fazer o seu ato de fé. Ou você acredita, ou você não acredita, porque o discurso racional também tem um limite, não é? Mas a teologia te leva a fazer essa opção, a te colocar diante daquilo que é essencial e dizer. Aí eles falavam, na teologia tem que te colocar de joelho e fazer e pede de você uma profissão de fé. Eu creio ou eu não creio. Você está entendendo? É um ato de fé, não é mágica. Você opta racionalmente por crer naquilo, né? Então, nesse sentido, a superstição ela vai contra essa lógica. Por quê? Porque são práticas ditas religiosas, entre aspas, mas que não me levam a Deus. Se prendem naquele elemento externo ali, de rito ou de prática, né? E, como eu disse, aí tem um mundo de universos, né? Por exemplo, né? Que assim, a gente conhece... também é difícil você lembrar das superstições, são tantas, como você falou de ano novo, né? Passar de vermelho, passar de branco, como se isso fosse mudar alguma coisa na sua vida. Mas até o próprio, a data do calendário, né? Como as pessoas têm uma visão supersticiosa disso, como se o mudar um número de um ano para o outro ia mudar a sua vida. Isso é superstição, não é? Eu acho que o ano novo é uma possibilidade para você recomeçar, sim, para você rever também as suas posturas, as suas atitudes, como que você está vivendo. É aquela velha história. Tem gente que quer colher mamão plantando abóbora, não é? Como é que você vai colher coisas novas se você não planta coisas novas? Se você vai entrar o ano novo vivendo toda aquela dinâmica que você já vivia no ano passado. Você está entendendo? Então é uma visão supersticiosa, é uma visão meio mágica das coisas, né? Mas tem muita gente que encara a própria fé sobre essa visão meio supersticiosa das coisas, né? Tem gente que acha que a fé é uma varinha de condão, é uma varinha mágica, né? Que a fé é meio que assim uma redoma de vidro que é colocada sobre a gente e que você está imune de tudo que acontece nesse mundo. Isso é uma visão mágica de fé, isso é uma visão supersticiosa de fé. Isso não existe, não é? Você é humano, você nasceu nessa condição. A gente passa por tudo aquilo que tem que passar. Mas fé o que é? É você ter a certeza que Deus está do seu lado. Apesar de tudo.
apesar da dor, apesar do sofrimento que você tem que passar, apesar de tudo que você tem que passar, Deus está do seu lado. E você faz essa experiência, não é? Então, não é que a fé vai me eximir de tudo isso que eu tenho que viver enquanto ser humano. Não, isso não existe. Isso é uma visão mágica da fé. Mas aí a gente vai, né? Tem milhares, como eu disse, tem milhares de superstições. Por exemplo, eu fui pesquisar um pouco, né? E tem umas muito engraçadas. Aí eu vi aqui, por exemplo, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 na tua casa. Você já ouviu essa? Pacto. Você já viu essa? Hã? Você nunca? Não. Que isso? Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Você nunca ouviu? Não. É o salmo Nossa, mais conheço. famoso de todos. Não, mas assim, como Não, eu já vi porque muito, velho. O que é? Aí você acredita que o Salmo 91 tem um poder meio que mágico de proteger a sua casa, o ambiente, não é? Não, é um... Não, a pessoa nem sabe. A pessoa nunca leu o salmo. A pessoa nunca leu o Salmo, mas deixa a Bíblia aberta porque... Ela só sabe o número. Aí acha No que máximo é a aí ela acha que aquilo ali vai mudar. vai dar uma proteção que não existe. Bem, o que é a proteção? É você confiar no Deus do Salmo que está ali. Você fazer uma experiência com o Deus que está ali. Aí sim, você rezar, você meditar, para que isso cresça, faça crescer a sua espiritualidade, a sua intimidade, isso sim. Mas deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, isso não vai te proteger. Não vai mudar, né? Absolutamente. Como tem muita gente que carrega adereços cristãos, terço, né? Objetos, medalhas, atribuindo isso um certo poder de proteção, meio que mágico. Não funciona, não é? Isso pode ser mediação, essas coisas são mediações, mas se a tua fé para no objeto ou para naquela prática, errou. Aí é que está o ponto. Né? Você tem que ir além daquilo ali, né? Então a superstição caminha por isso aí. Aí nós temos um universo de coisa, né? Aquele adesivinho no carro, foi Deus que me deu. Deus protege a minha viagem. Deus protege minha viagem. Não anda direito, não. Não respeita a circulação pra você ver. Não, se Deus protege a tua viagem. Faz ultrapassagem devida pra você ver. Se Deus protege a sua viagem. Confia, pai. Deus protege, mas Deus também, né? Existe a responsabilidade humana. Eu sempre falo isso, ó. Aquilo que Deus age, Deus está presente na vida da gente. Mas existe uma parte na história que é responsabilidade nossa, não é? Aí às vezes as pessoas nem gostam que eu falo isso, mas naquilo que é tua responsabilidade, Deus não mexe um dedo, porque é tua responsabilidade, não é? Ele garante a parte dele. A graça, a presença, ele garante. Mas aquilo que você tem que fazer, faça. Você tem uma prova. Não estuda não para você ver. Ixi! O que acontece? Nossa Senhora. Deus me ajuda. Não vai. Não vai mesmo. Já passei por isso. Não, você tem que estudar. Tem que estudar. Tem que virar à noite. Quantas vezes, quando eu estudava direito, né? Eu estava falando para vocês aqui, né? Eu tinha que acordar, porque eu trabalhava das 8 da manhã às 6 da tarde. E 7 horas eu tinha que ir na faculdade, até às 11. Que hora que eu estudava? 3 horas da manhã, negão. Tinha que levantar 3 horas da manhã, se eu quisesse estudar para a prova. Se vocês quiserem, eu levava os livros à faculdade. Bem, gente, esse é o processo humano, né? Com certeza. A parte da nossa responsabilidade. Até legal o senhor falar isso. A gente percebe muito que todo milagre que Deus faz na Bíblia, né, que tem lá descrito, que foi descrito para a gente, tem a parte que ele faz e tem a parte que alguém teve que fazer, né? Na boda de Caná, ele teve que buscar água. Ele não, né? Então, a gente vê muito isso. Até entrando nesse tempo, aqui fraga muito. Não, ele. Muito. Não tava, aqui, não deixa eu te tava. mandar, não aqui tava. amassa no tal do roteirinho. O roteiro já foi, né? Porque já. não. Já tá. Presta atenção, porque tem uma pergunta aqui que fala da bodas. Então, o pai amassa no roteirinho. Presta atenção. Porque a gente vê, hoje em dia acho que nem tanto, mas existia toda uma superstição do vinho no casamento, né? De que o vinho, peraí que agora eu vou ter que ler aqui, que o vinho É um símbolo de riqueza. Isso, boa garoto, pra isso que você tá aqui. Eu li antes, né? E essa é uma Tá simpatia. vendo como é que é? E essa é uma simpatia antiga, né? Então assim, por que o vinho antigamente, isso se perdurou por tanto tempo, era algo tão importante para o pessoal na época?
vinho era sinal de festa. Como é que você vai ter um casamento que não tem vinho? Não é? O faltar água numa festa, faltar vinho numa festa, significa que a festa já começou falida, né? A bodas de Caná, claro, ela é uma narrativa simbólica, no sentido assim, de que ela é uma construção teológica para falar de uma verdade de fé, como muitos textos bíblicos são, não é? O vinho também na Sagrada Escritura é símbolo do amor, né? Faltar vinho naquela festa específica é sinal de quê? Da falta de amor propriamente dita, né? Por quê? Ali a crítica está assentada em cima de um tipo de religiosidade, uma religiosidade de cumprimento de normas, de regras, de preceitos, não é? Porque o judeu acreditava que se salva cumprindo normas, regras. Mas é o tipo de religiosidade que não produzia mais frutos, não produzia vida na vida do povo. Você está entendendo? As talhas vazias no início da narrativa é isso, de uma religiosidade que acabou, morreu. É cumprimento de normas, preceitos. Nós, como cristãos, temos que tomar cuidado com isso, né? Para não fazer da nossa fé um monte de rito que a gente faz, de normas, de preceitos, porque não é isso, não é? Mas o Jesus que transforma a água em vinho nessa festa específica é Jesus que é aquele que tem o poder de dar e de nos mostrar o verdadeiro amor de Deus. Jesus, ele quer que nós façamos a experiência do amor do Pai, que não depende de norma, não depende de lei, não depende de nada, né? Por isso que ele transforma a água, aquilo que já não tem mais sentido, em algo absolutamente novo, de uma quantidade absurda, não é? Toda essa narrativa é colocada dentro dessa perspectiva de um casamento. Por quê? Porque o casamento na Bíblia e na Sagrada Escritura ele é usado muito para falar do próprio relacionamento de Deus com o seu povo, não é? É um matrimônio, não é? Tanto é que a infidelidade, a aliança, tudo isso é caracterizado dentro dessa perspectiva matrimonial. É trair a Deus, não é? A infidelidade, a prostituição. O pecado do povo é visto nessa ótica, né? De traição. Mas este texto específico, não é? Ele fala disso. Jesus que vem trazer o amor pleno, verdadeiro, não é? Jesus que transforma a água parada da vida da gente em algo absolutamente novo. É isso, né? Agora, o vinho especificamente é o símbolo do vinho, ele fala de amor, de alegria, de festa, não é? Por isso que ele é colocado aí nesse texto especificamente, né? Mas não sei se eu expliquei, né? Porque não, também, sim, e é até legal o senhor falar nessa questão de símbolo, sim. Porque o pessoal que está assistindo a gente, ou que vai assistir depois, ouvir, né? Não sei como que os meninos vão fazer aí para disponibilizar. Como fazer essa diferenciação entre aquilo que a gente tem como um símbolo, né? E aí o senhor citou, por exemplo, tercinho, que é e aquilo que já virou uma superstição. Entendo. Veja, os símbolos que nós usamos, eles são importantes. Esse crucifixo que você usa no seu peito, ele fala de uma realidade, não é? Ele fala da sua fé, daquilo que você acredita como cristão, não é? A sua fé, ela está expressa num símbolo, que é a cruz. Mas a cruz, o símbolo em si, não fala da vivência da sua fé. Não é assim? Sim. Essa cruz do teu peito não vale de nada se você não professar a sua fé na prática. Tem muita gente que acha, né, que é cristão porque usa uma cruz no peito. Aliás, a gente deveria estudar um pouquinho mais isso, né? O que significa usar uma cruz, né? O que significa, porque Cristo morreu na cruz, né? Deu a vida na cruz, né? E é um processo de configuração a isso, né? A nossa vida, então é isso. Você não pode parar no símbolo em si. Se você pega um tercinho, hoje está na moda usar terço no pescoço como adereço. Eu vejo muita moçada aí usando um adereço. Não é símbolo de fé, é um mero adereço, porque não tem nem vivência de fé, né? Não tem prática de fé religiosa. O terço, enquanto objeto em si, não vale nada. O terço, se usado para rezar, é um meio que te leva a Deus, é um meio que fortalece a tua devoção mariana, é um meio que te leva a repensar a tua vida, porque na oração você medita a vida, medita uma série de coisas, não é? A reza do terço é para isso, para você ir se confrontando
com os mistérios da vida de Jesus, que você vai entrando nessa reflexão, isso vai gerando em você outras tantas reflexões. Você está entendendo? Então, a gente tem muitos objetos de fé na nossa vivência cristã, mas se a nossa fé para simplesmente nos objetos, está errado, né? E aqui eu vejo muita gente que erra. Por exemplo, acender vela para os santos é um ato de piedade. Mas no que aquela vela vai interferir na tua vida efetivamente acesa? Me fala. Se você não tem fé verdadeira, não é? Então, veja, tudo a gente tem que ser crítico nesse sentido, né? Porque senão vira superstição. E como a Igreja Católica, o rito da Igreja Católica é rico, não é? Nós temos uma variedade de símbolos de fé. E aqui tem um detalhe importante, né? A piedade popular, ela vai criando muita coisa. E não estou falando que isso é errado ou não, mas a gente tem que ser crítico com relação a isso, né? A piedade popular, ela vai acrescentando elementos à fé, não é? Muitas das coisas que existem do ponto de vista da expressão da fé do povo vêm dessa piedade popular, que o povo vai acrescentando, vai juntando coisa, mas que aí é que está. Aí vem a igreja, vem a autoridade para dizer se aquilo ajuda na fé ou se não faz errar. Você está entendendo? Então a gente tem que ter esse discernimento. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Para perceber se essas coisas, a nossa prática, nos ajuda a crescer na fé, nos leva a Deus, ou se nos atrapalham nesse sentido, né? Então, qualquer coisa pode ter significado supersticioso. Se eu não souber o sentido, né, do que eu faço, do que eu carrego, sei lá, né? Nesse sentido, assim, entendeu? Entendeu? A gente tem uma pergunta aqui também, padre. Que a gente me empresta aí você. Aqui rola isso daqui. Esquenta a cabeça, não. Aqui rola isso daqui. Esquenta a cabeça, não. O ano novo, de acordo com o calendário, termina em dezembro, né? O senhor pode explicar para nós como que é o calendário bíblico, qual que é a diferença? O ano civil termina em dezembro. Isso. O ano da igreja, o ano litúrgico, termina na 34ª semana, com a festa de Cristo Rei. Logo no próximo domingo, já é ano novo, é advento. O calendário litúrgico da igreja começa com o advento. É o primeiro tempo, esse tempo de preparação para o Natal. Não é? Natal, que é uma festa importante, a festa da encarnação do Verbo de Deus, né? Do nascimento do menino Deus no nosso meio. Então, começa-se com a celebração desse mistério, o mistério do nascimento de Deus, Deus que entra no nosso tempo, Deus que entra na nossa história, né? E isso é um fato, é um dado de fé muito importante, não é? A encarnação do Filho de Deus, né? Então é esse o porquê da diferença, por causa do... não coincide, né? Especificamente porque não coincide, em algum momento histórico, isso foi, eu não sei te dizer, mas o fato é esse: o ano civil não coincide com o ano religioso, né? O nosso ano civil termina em dezembro, 31 de dezembro. O ano da igreja termina no 34º domingo. Isso vai dar final de novembro, né? Entendi. Porque aí vem as 4 semanas imediatamente, que são as 4 semanas do Advento, antes do Natal, tá? Entendi. É até bom perguntar assim, porque assim, eu particularmente não tinha total conhecimento disso. E acredito também que muita gente... Não, isso é legal, porque assim, a igreja, existe um calendário litúrgico, né? Uhum. Qual é o centro do calendário litúrgico da igreja? Sabe, Rafael? Centro. Qual é a principal festa do calendário litúrgico da igreja, gente? Imagino eu que seja a Páscoa. Né? Imagino eu. Não, ó. É um negócio também implícito, né? Tirei 10. Falei. A Páscoa, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Tudo que nós fazemos na liturgia deriva desse mistério de fé, não é? Lógico. Todo domingo que nós celebramos é uma celebração semanal dessa Páscoa. Você está entendendo? Os santos que nós celebramos, as grandes festas, pode perceber, está
tudo ligado a esse mistério da paixão, morte e, sobretudo, ressurreição do Senhor. Então é um ciclo, né? É um ciclo que vai girando. Durante todo o ano a gente vai celebrando essas datas importantes. E tem as cores também, né? Cada tempo litúrgico tem suas cores. Advento e Quaresma é roxo, penitência, né? Conversão, vigilância. Temos o vermelho, que é a cor do martírio, do sangue. Não, geralmente na festa dos santos, que são mártires, nós celebramos com vermelho. Branco é a cor da festa, não é? Das grandes solenidades. O verde é a cor do tempo comum, que esse que nós estamos agora. Logo depois do Natal e das grandes festas, porque logo depois do Natal vem, Sagrada Família, Epifania do Senhor, que mais? Batismo do Senhor. Todos esses mistérios derivam do Natal, que nós celebramos, né? E depois vem o tempo comum, que é o verde, a cor verde. É tempo comum por quê? Porque nada acontece diferente? Não. É tempo comum porque passou-se o tempo dessas grandes celebrações, dessas grandes festas, desses grandes mistérios de fé, e agora começa na vida do cristão o tempo da prática, não é? Não é comum porque não acontece nada diferente. É comum porque agora tudo isso que nós vivenciamos tem que encontrar eco na vida da gente, na prática, no dia a dia. Né? E por isso que são 34 semanas o tempo comum. É o maior tempo que nós temos litúrgico. Né? E vai por aí afora. Deixa eu só te perguntar uma curiosidade aqui, Pergunte. Às vezes assim, né? Nós já saímos do tema superstição, hein? Então, é isso Cadê que é isso que eu vou te perguntar. Ó o roteiro. Ó o roteiro. Vai voltar. Vai voltar. É isso que eu quero te Pequeno perguntar. deslize. Às vezes, quando a pessoa faz alguma penitência, por exemplo, né, vou ficar tal dia sem fazer isso. Pela fé, assim, né? Eu não vou comer carne. Um exemplo. Isso é um tipo de superstição da pessoa? Pode ser? Depende de como ela encara. Se ela acha que deixar de comer alguma coisa vai mudar a vida dela, o fato de deixar de comer, não vai. Não é? Mas qual que é o sentido nesse sentido dessa penitência, né? ou do jejum? Né? Isso é um tipo de jejum, né? Deixar de comer alguma coisa? O que é? Ele entra na lógica da ascese, né? Do exercício de disciplina da fé, não é? Você deixa de fazer alguma coisa, por isso que eu falo, porque a penitência, o jejum, ele não é só deixar de comer alguma coisa, não é? Pode ser que deixar de comer doce seja problema para mim. Eu não tenho autocontrole sobre doce, então eu tenho que fazer um exercício nesse sentido. Mas o jejum que eu preciso fazer às vezes, ele vai na linha de outras coisas. Vamos supor, o quê? Tem gente que precisa fazer jejum de língua, de fechar a boca, porque fala demais, não é? E às vezes a vida dos outros, né? O triste é isso, né? Você está entendendo? É exercício de disciplina, de autodomínio, de autocontrole. A penitência, o jejum, ele vem nessa linha, para nos ajudar a dominar esses instintos nossos humanos. Né? Se tem alguma coisa que atrapalha você na vida, você tem que ser senhor de si, você tem que ter o autodomínio da sua vida aqui, na tua mão. Nada pode te dominar. Você está entendendo? Porque nós somos livres em Cristo, não é? Então tudo que te escraviza, tudo que te domina, essas tendências humanas, elas precisam ser disciplinadas. Então você puxa a rédea. Opa, vem cá. Porque se você abre, isso te leva para o vício. Não é? É fácil. Certeza. A virtude, ela custa, porque exige disciplina, batalha pessoal, não é? O vício, não. O vício é só você largar a mão que ele te leva. Você tá entendendo? Entendi. Eu tô te perguntando porque, assim, lá na casa da minha noiva, lá, a minha sogra, algumas tias dela, toda sexta-feira elas não comem carne. É um hábito piedoso, né? Mas aí, no caso, a pessoa que faz isso, exemplo, não, toda sexta-feira eu não como carne. Sim. Mas aí no sábado faz um churrascão, por exemplo. Aí entraria como uma superstição. Pode ser? Pode-se dizer? É que eu tô falando para você. Se o fato de comer carne, né? Se ela tem fé de que o ato de não comer carne vai por si só vai mudar alguma coisa na vida dela, não vai. Mas se aquele ato é colocado dentro de um senso de religião,
não é? De autodomínio, de autodisciplina. E até porque em alguns momentos a igreja recomenda esse exercício de abstenção. Por quê? A sexta-feira o que é? Recorda o quê? Sexta-feira Santa. Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Dia de jejum e abstinência. Não se come carne na sexta-feira. Mas é o que você falou. Tem gente que não come carne na sexta-feira e no sábado enche o pandu de bacalhau. Você está entendendo? Entendi. Não funciona, né? Mesmo porque a gente tem que ter clareza daquilo que é essencial na fé da gente. Eu lembro muito... Vocês conheceram o Padre Israel? Não, eu da não. Fazendinha? Não conheci. Vocês estão falando essas coisas, me fez lembrar uma vez, ele fez uma pregação em Varginha que ele causou um pouco de escândalo até, né? Porque ele falava justamente disso. Ele falou: meu irmão, come um boi na sexta-feira santa. Pode comer, mas ama o teu irmão. Ama quem você precisa amar. Porque o sentido essencial é isso. Você está entendendo? É aí que está. Às vezes a gente troca, deixa coisas que são essenciais de lado e a gente apega a essas coisas que de repente não são tão essenciais. Não estou falando que não sejam importantes, porque vai do senso de fé de cada um. Você está entendendo? Por isso que é muito difícil, é perigoso a gente falar assim, isso tem ou não tem importância, porque cada um tem um senso de fé, cada um está num degrau, cada um tem um tipo de vivência, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Esse tipo de exercício pode levar algumas pessoas a aproximar de Deus. Você está entendendo? Por que não? Deus age, né? Mas a gente tem que estar atento a algumas coisas, para a gente não errar na fé. Algumas coisas são mais importantes que outras na nossa fé, não é? Se a gente não ama, você pode fazer o que for, porque o mandamento do amor é central na fé católica, não é? Se você deixa de amar o teu irmão, você pode ir na missa todo dia, você pode rezar 1000 terços, né, por semana, e não vai funcionar. Você está entendendo? Não vai adiantar nada. Porque não vai te colocar próximo de Deus. Porque o que te coloca próximo de Deus é o amor, não é? E rezando, buscando a prática piedosa nas orações, você está se colocando, se abrindo, né, aos apelos de Deus, que vai te levar por esse caminho. Aí é que está o ponto, né? Entendi. Você tem... Eu acho até legal isso que você falou. Às vezes, não sei se eu vou conseguir te explicar a pergunta que eu vou te fazer, mas assim, a gente vê que algumas pessoas têm algumas superstições que acaba ficando refém daquilo, né? Como a gente fica do vício. Por exemplo, se eu não deixar o Salmo 91 aberto, minha casa tem risco. Se eu não pôr um tercinho no carro, meu carro vai capotar. E aí, às vezes seria até, por a gente ter falado, né, de penitência, abstinência, seria que a gente vê muito na época da quaresma, padres falando assim, faz a penitência de não falar mal do outro, faz a penitência de não brigar, não discutir com alguém. Seria uma penitência até legal da gente meio que abandonar um pouco essas superstições? Ué, por que não? Se tem alguma coisa que te atrapalha, que você percebe que não está de acordo, por que não? Se libertar dessas coisas é uma excelente penitência. Fica a dica para quaresma. É uma excelente penitência, né? De repente, se propor a uma vivência concreta da caridade e ser mais disponível, porque a gente, infelizmente, hoje a gente vive isso, né? A gente vive cada vez mais num mundo muito personalista, onde sou eu e as minhas circunstâncias, né? Então, às vezes a gente se apega nesses elementos, como te disse, a gente esquece daquelas coisas que são tão essenciais, não é? O que é essencial? O essencial é a gente estar do lado dos outros, o essencial é a gente amar, o essencial é a gente se relacionar, né? A gente está perdendo isso, né? Hoje, infelizmente, as pessoas vivem mais no mundo virtual, esquecem da vida real, não é? Esquece que tem família, que tem gente que tem que visitar, tem gente que você ama. Não, mas preferem muitas vezes passar uma mensagem. Então a gente tem que fazer um pouco de atenção a esse personalismo em todos os sentidos, né? Porque a verdadeira fé exige de mim um movimento de saída, né? Não só a fé, o próprio amor, né? É esse movimento de sair de si mesmo, né? De tirar os olhos de você para colocar os olhos em alguém, né? De você ser disponível. O que Cristo ensinou para a gente foi isso, gente, né? E às vezes essas nossas piedosas práticas, e eu falo piedosas porque às vezes faz com boa intenção, não é? Mas falta um ato concreto,
ter um sentido, né? Às vezes você conversa com pessoas, vem lá na igreja, né, vem confessar, tudo, e fala assim, padre, mas eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu faço novena, e parece que está sem sentido, parece que as coisas não funcionam. Porque de repente a gente não fala para as pessoas, até por um respeito de sensibilidade de fé. Lógico. Em alguns momentos a gente fala, mas de repente está faltando o concreto, né? Você experimentar a sua fé na concreteza da vida, não é? Rezar você já reza muito, agora vamos partir para a prática, para a ação, não é? Então está na hora da gente agir, está na hora da gente fazer alguma coisa diferente, está na hora da gente viver como comunidade, né? Então é isso. Eu vi, se eu não me engano, foi até o Malcolm uma vez numa palestra dele, ele falou isso, que tipo assim, a pessoa reza para Deus falando assim, eu quero muito, Deus, que você me dê, sei lá, eu quero uma casa nova, mas a pessoa não procura, por exemplo. Então, tipo assim, ela não comete um ato, eu quero, sei lá, conseguir um emprego novo, mas a pessoa não se propõe a procurar. Então, tipo assim, você não procura aquilo, né? Vou até mudar. Você tem tercinho no carro? Eu tenho. Tem. Eu agora, quando eu entrar no meu, eu sempre passo a mão e faço o sinal da cruz. Eu tenho 2. Agora eu vou começar a fazer o seguinte. Não, mas não vai tirar o tercinho de lá, Não vou tirar, não. Tem o outro. Não vou tirar, não. Agora, na hora que eu entrar e olhar, eu vou falar assim, tem que dirigir com calma. Isso. Porque tenho que voltar pra casa. Eu vou olhar pra ele com outro sentido. Com certeza. Aí você vai segurar no terceiro e falar, Senhor Deus, me dá calma no volante, me dá paciência. Tem que saber o que pede também. Verdade. Aí sim. Tem que mudar isso aí. Padre, a nossa produção ali já levantou a plaquinha com o final. Eu queria só falar uma coisa pro senhor. Nesses 2 anos quase 2 anos, ou mais de 2 anos, já nem lembro mais quando foi que a gente começou, mas sem dúvida nenhuma, pra mim, você foi o melhor convidado que passou aqui. Nossa, obrigado. No resenha. Não, eu tô falando assim, até porque foi uma aula pra mim. Foi um dia de aprendizado, né, mano? Foi uma aula pra mim, e tenho certeza que foi uma aula pra todo mundo que assistiu e vai assistir. Então, eu quero agradecer muito você ter aceitado esse convite do Rafael, né, que te abordou lá na academia, assim, meio uma abordagem gentil. Queria te agradecer bastante. Eu já era fã de você, assim, pelas missas e tal, e hoje tornei mais fã ainda, porque eu tive uma aula aqui particular, top. Imagina. Sem ser EAD, porque eu só tô no EAD. Então, assim, foi muito bacana. Queria te agradecer de verdade. Se você quiser deixar algum recado pro pessoal que tá assistindo a gente, falar alguma coisa, agradecer. A gente teve algumas mensagens muito positivas aqui no Facebook. O povo mandando coração, mandando que ama muito o senhor, que gosta demais de você. Obrigado. E... se você quiser deixar algum recado pro pessoal. Não, só agradecer, né, a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez, né, nesse programa, né, posso falar programa, né? Nesse programa de evangelização, né, desse projeto de evangelização que vocês têm. É mais de 2 anos, né, Gustavo? Seja Luz? 4 anos já? O projeto sim, né? O Resenha... Resenha 2. Esse formato. O Resenha 2. Eu participei do outro, né? No outro formato ainda, né? Isso, foi lá na igreja. Acho que eu ouvi falar de Nossa Senhora, se eu não me engano. Sim. Mas assim, é um prazer, né? Poder estar participando, colaborando e tendo disponibilidade, a gente está aí. Com certeza. Tá sempre que quiser voltar. Podcast esse repete tanto os convidados, né? Já pode repetir sempre também. Sempre que quiser voltar. Você quer falar alguma coisa? Padre, só te agradecer, né, mais uma vez, né? Pelo sim, por ter vindo fazer essa explicação extraordinária pra gente. Né? Amanhã a gente se vê de novo na academia. Se Deus quiser, te espero lá. Sim. Né? Não, amanhã não dá. Amanhã eu tenho expediente cedo. Ixi. Boa tarde. Na academia amanhã. Tá vendo? Mas te agradecer, pessoal aí.
Quem não pôde assistir no horário, eu gosto muito de assistir o podcast enquanto tô cozinhando, enquanto tô fazendo ficha de aluno, sei lá, o que for. Cozinhando. Miojo. Mano, o pai deita na cozinha, vocês não estão entendendo. Vou perguntar pra Vera Braga se isso é verdade. Pode perguntar, ué, pode perguntar. Orégano. Mano, meu ovinho com orégano, ele é top, viu? Mas assim, eu sempre coloco pra ouvir enquanto tô fazendo alguma coisa. Quem não pôde assistir durante a hora ou quiser mandar pra alguém, pra poder assistir durante o dia, né? O podcast tem essa facilidade. E te agradecer mais uma vez, agradecer o pessoal aí ter renovado com a gente. A produção, né? Nossa. A produção, a galerinha que fez o roteiro. A gente não seguiu totalmente aqui, tá? Foi 90%. Antes de terminar, padre, a gente queria pedir uma bênção. Claro, do senhor aqui, sem sombra de dúvida. Pro nosso podcast, pro nosso todo aqui, o nosso local, tudo. Sim. Então vamos pedir para Deus nos abençoar, né? Que Deus nos conceda a sua graça, a graça de sua presença, a graça que nós estejamos sempre atentos à nossa vivência de fé, para que nós possamos, a cada dia de nossa vida, sermos sinais da presença de Deus, que é real em nossa vida, não é? Nós, como a conversa girou nesse sentido, né? Nós temos muitos objetos de fé, mas tudo isso tem que nos levar ao Deus verdadeiro, não é? E a nós cada vez mais nos configurarmos a pessoa de Jesus Cristo, que é Senhor, não é? Então, a gente pede a graça, a bênção de Deus, que o Senhor seja sempre em nossas vidas, nos iluminando, para que a gente possa ser também instrumento na vida dos outros. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém. Alô, galerinha. Apoie o resenha. Compartilhe.